Vamos ler Juízes 6, 11 e 18. Vamos ler no 6, 11 a 18. O anjo fala com Gideão. Diz assim, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo do lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: Senhor, o Senhor é contigo, varão valoroso. Diga, varão valoroso. As vozes grossas. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu a mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força. Diga para o irmão que está do teu lado: vai nessa tua força. Livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas, como se fosse um só homem. Versículo 17. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dar-me um sinal de que és comigo, falas. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti, e traga o meu presente e ponha perante a ti. E disse: eu esperarei até que voltes. Feche os seus olhos, vamos orar por essa palavra. Pai amado, Deus maravilhoso, Deus de glória, Deus de misericórdia, obrigada por essa noite, obrigada por cada família aqui representada, obrigada porque Tu és um Deus que sonda e conhece os nossos corações. Tu és um Deus que não há outro igual, Pai, e reconhecemos isso. Sabemos que Tu és a nossa verdadeira fonte e permanecerá sendo. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor nos conhece, Senhor. O Senhor nos desenhou, nos formou quando éramos substância ainda informes. O Senhor desenhou todos os dias as nossas vidas, Pai. E por isso celebramos e honramos o Teu nome, porque reconhecemos que o Senhor sempre será a fonte de nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Tome o seu assento. Então nós acabamos de ler a história de um homem que não era um homem corajoso. Era um homem que temia tantas questões, era um homem ali com uma crise emocional. E hoje eu quero fazer uma pergunta para você: nós devemos ser valentes ou tímidos? Como que nós devemos agir diante das coisas que nós temos para vencer no nosso dia a dia? Valente ou tímido? Valente. E aí quando Deus fala para você fazer algo, você é valente ou você é tímido? A valentia, ela não tem nada a ver com grosseria, que muitas das vezes nós confundimos essa questão. Achamos que ser valente é ser grosseiro, e não tem nada a ver com isso. Mas ser corajoso quando for encorajado, desafiado a fazer algo. Isso sim é você ter coragem. Não é você ser grosseiro, responder mal a sua esposa, responder mal os seus filhos, né? Responder mal o teu marido. Isso nada tem a ver com coragem. E eu acho interessante nesse texto que esse Gideão, ele mostrou para o Senhor qual era o medo dele, qual eram as aflições dele, a angústia, aquilo que estava dominando o coração dele naquele momento. Então ter coragem é lutar contra os seus sentimentos, porque a palavra diz que vale mais um homem dominar os seus sentimentos do que ganhar uma cidade. O que o Senhor está falando para mim e para você? Olha, quando eu orientar você a fazer algo, faça, tenha coragem de exercer, tenha coragem de colocar em prática aquilo que eu orientei você para que colocasse. Nós podemos ver várias lições aqui de vida com a vida de Gideão.
Porque depois da morte de Josué, como você pode já ter lido o livro de Juízes, você vai ver que depois da morte de Josué, o povo de Israel passou por mais de 3 séculos, nos quais não havia rei em Israel. E cada um fazia o que achava mais reto. Muitas das vezes nós estamos sem direções nas nossas vidas e começamos a fazer coisas sem princípios, começamos a fazer coisas do nosso jeito, da nossa forma. E aí o Senhor vai e envia uma situação para que você reconheça que Ele continua sendo Deus na sua vida. Aí você diz, para que essa aflição chegou? Porque se não fosse através dessa aflição, você não teria um reconhecimento que continua existindo um Deus que orienta, que vai te levar para um futuro, que vai te levar para uma estação poderosa, em nome de Jesus. Amém. Durante esse período se repetia várias vezes o mesmo ciclo. O número 1 era o povo que obedecia a Deus por algum tempo. Então, algum tempo, por diversas fases da nossa vida, nós estamos ali, não, estou fiel. Olha, tudo que o Senhor mandar eu vou fazer. Eu não vou negociar princípios. O Senhor mandou esse princípio, eu vou praticar, assim como o povo da época. E depois nós nos afastamos daquilo que negociamos com o Senhor, daquilo que nos aliançamos com o Senhor. Não, isso aqui não vai prevalecer não. Não, eu cansei, eu fiquei, não deu certo. 20 dias, 15 dias e acha que deu todo o seu gás em prol de uma situação. Assim era aquele povo também. Então, como um alerta a um povo rebelde, porque todo rebelde habita em terreno estéril. Salmo 60, ele vai dizer o quê? Que o rebelde habita em terreno estéril. E uma vez eu achei uma confusão porque verbalizei esse versículo. A pessoa me disse, pastora, você não está pregando a Bíblia. Eu falei, é mesmo. E por que eu não estou pregando a Bíblia? Não, porque é onde que diz que o rebelde habita em terreno estéril. Então eu tive que mostrar para a pessoa que lá no Salmo 60 vai dizer que o rebelde habita em terreno estéril. Sabe por quê? Porque o rebelde, ele nunca pode ser confrontado. O rebelde acende assim, sabe, uma ira nele, quando ele é pontuado em algo. É como se você estivesse indo contra a pessoa dele, não tem nada a ver sobre isso. Você está indo contra uma rebeldia, contra um posicionamento que não está alinhado com um posicionamento correto. Então o povo daquela época era exatamente isso, era um povo rebelde. Então Deus permitia que o inimigo oprimisse. Acontecia ali uma opressão naquele tempo, para que as pessoas reconhecessem, olha só, nós estávamos rebeldes, esse inimigo está aqui, então eu não quero fazer parte disso, eu não quero que isso continue acontecendo. Então quando o povo se arrependia e pedia libertação, aí sim Deus mandava juízes para livrá-lo das mãos dos inimigos. Então muitas das vezes nós precisamos nos arrepender, muitas vezes não, precisamos nos arrepender sempre daquilo que não está alinhado com os princípios, com a vontade de Deus. Porque quando nós nos arrependemos, nós começamos a enxergar. O problema da rebeldia é que ela tapa os seus olhos, ela tapa os seus ouvidos, você não mais consegue ouvir ninguém. Não, eu estou irado, me segura, senão eu pego, eu faço isso, eu faço aquilo. Você está sendo coordenado por um espírito de rebeldia. Era o que acontecia. Então o que o Senhor falava? Agora que você reconheceu, que vocês entenderam que eu sou verdadeiramente um Deus fiel, um Deus que permanece com vocês, eu vou mandar alguém para intervir. E eu quero dizer para você essa noite que o Senhor está mandando pessoas para ser motivo de conexões e intervir em situações que você precisa de resposta, em nome de Jesus. Então, o povo resgatado servia ao Senhor durante o resto daquela geração. Assim começamos de novo e de novo o ciclo. Somos nós a nossa família. Tem coisas que você não vai mais repetir, que você aprendeu com seu pai e com a sua mãe, porque não teve princípios. Tudo que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe existia princípios. Mesmo você estando ali na casa de Deus, nascendo num berço cristão, nem sempre você vai ter uma vida reta. Existem situações que você vai precisar sim lapidar, e situações que você vai dizer, olha, eu não quero que isso venha a existir mais na minha geração, eu não quero que essa fala permaneça, eu não quero que essa conduta permaneça, eu não quero que seja dessa mesma forma. Então nós podemos ver aqui que Gideão foi o 5º juiz, ou seja, o libertador daquela época, apresentado em Juízes. Da vida dele podemos aproveitar essas lições para que não venha a repetir em nossas vidas. Nós venhamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Nós venhamos reconhecer o Senhor em todos os nossos dias, em todas as horas do nosso dia. E nós vamos ver quantos milagres o Senhor faz diários.
nas nossas vidas. Homem valente ou homem tímido que nós devemos ser. Os medianitas oprimiam os israelitas por 7 anos. Sabemos, como a palavra diz, que 7 anos é o número da perfeição. Então, muitas das vezes nós estamos ali mudando de ciclo, nós estamos entrando numa terra nova, mas nós estamos adorando deuses da terra antiga. Comportamentos antigos, falas antigas, conversas antigas, amizades que precisamos mudar, amizades que não vão com você. Como o Senhor falou comigo em 2024, olha, tem pessoas que não vão mais com você. Teve pessoas que serviu para uma fase de vida, mas essa fase que eu estou enviando você, tem pessoas que não vão com você. E tem pessoas chegando no mês de março e tendo os mesmos comportamentos. O Senhor está falando para você, larga esses comportamentos, larga essas pessoas, porque eu estou te enviando para um tempo novo, um tempo que não foi estabelecido para eles, mas para você, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Então, eles subiam cada ano e tomavam os produtos alimentícios dos campos e todos os animais dos hebreus. Para sobreviver, os israelitas escondiam alimentos do inimigo. Pensa só, gente, você tendo que ficar se escondendo do inimigo, você não deve nada para ninguém. Nós precisamos ser transparentes com quem não vai andar no mesmo barco do que nós. Porque às vezes o problema não é o Jonas. Não é o Jonas. O problema é o Jonas estar no lugar que o Senhor não enviou ele para estar. Já pensou se fosse igual Jonas, a sorte caísse em você e te jogasse fora do barco? Não, a autoridade está sobre você. Você tem autoridade para dizer quem vai continuar na caminhada com você e quem não deve estar com você. Então Gideão estava preparando comida para escondê-la quando o anjo do Senhor apareceu. E aconteceu o que acabamos de ler aqui. E o que é interessante é que ele começa a contar as mazelas dele para o Senhor. Ei, Deus te criou. Até quando você vai contar as mazelas? Senhor, sabe o que é? É que eu fico muito chateada porque falam assim comigo. Senhor, sabe o que é? Porque eu fico muito entristecida quando me chamam assim, quando tem essa postura comigo. O Senhor diz, olha, eu te conheço, eu desenhei você, por que eu não conheço você? Não precisa falar, porque a palavra diz que antes que a palavra venha à tua boca, Ele já sabe o que você vai dizer. Você precisa adorá-lo. E nós precisamos reconhecer. Nós reconhecemos quando nós agradecemos. Você reconhece o título de alguém, a postura de alguém, a cadeira de alguém quando você agradece. Quando você passa por alguém que tem um título importante, o que você fala? Olá, tudo bem? Boa tarde. Oi, olha só o fulano de tal. Muitos pedem até para tirar foto, porque você está reconhecendo. Então nós precisamos reconhecer o Senhor da mesma forma. Dizer, Senhor, não saia do meu lado. Senhor, fique aqui comigo. Esses dias os meus filhos sentaram para almoçar. E quando eles sentaram para almoçar, eles falaram, mãe, não senta aqui do meu lado direito. E o outro falou, não sente do meu lado esquerdo. E eu falei, eu vou sentar onde? Só tem 4 cadeiras aqui, Anthony. Aí eles falaram, mãe, o Espírito Santo está de um lado e o Espírito Santo está do outro. O outro falou. Aí eu falei, então pede licença para ele para eu sentar nessa, deixa ele ficar sentado nessa, por favor. E aí eles liberaram e eu sentei. Glória a Deus por isso. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que nós temos que ter essa postura de criança. Dizer, olha, não sente aqui na cadeira do carro, porque o Espírito Santo está aqui. Olha, não faça barulho, porque eu estou numa conversa aqui com o Espírito Santo. Não faça isso, porque eu estou aqui com o Espírito Santo e você vai atrapalhar com as suas falácias. Sabe? E isso ministrou no meu coração. Eu falei, se uma criança consegue perceber que esse é o lugar do Espírito Santo, por que eu estou dando lugar para o inimigo e não estou dando lugar para o Espírito Santo? Então nós precisamos verdadeiramente entender que Deus está conosco. Mas Gideão não. Ele ouviu o anjo e o Senhor falou, olha, o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor estava aprovando ele. O Senhor estava falando para ele, olha, você é capaz. Vai lá, vai nessa tua força aí. E eu comecei a rir lendo esse texto, porque nós acabamos de discorrer, mas eu acho que é no versículo 14, que ele diz assim, coloca para mim, por favor. Versículo 14, vamos ver se é isso. Olha aí, vocês apagaram, né? Vamos ver se
Aqui, ó. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Antes disso, ele diz assim para o Senhor: Senhor, mas o Senhor é conosco? O Senhor deixou Israel passar por tudo isso? O Senhor deixou os midianitas nos vencer? E Deus não fica debatendo com ele. Sabe qual que é o sentimento que eu tive quando eu estava lendo esse texto? Vai nessa tua brutalidade aí que você está me respondendo. Com essa mesma brutalidade que você está me respondendo, vai e faz alguma coisa. O Senhor está falando para você essa noite: vai e faz alguma coisa. Levanta e anda. Mostra essa tua valentia aí de resposta na prática. Mostra a tua valentia de resposta na prática. O Senhor já deu orientação para você. Então, nitidamente foi isso que o Senhor ministrou no meu coração. Olha, homem valente, eu sou contigo. Levanta e anda, que eu sou contigo. Eu vou fazer através de você. Mas você precisa levantar e ser sacudido e saber que verdadeiramente você deve largar as suas mazelas lá atrás, para o passado onde elas ficaram. Não venha tentar me convencer que você é incapaz de algo. O Senhor está falando diariamente para você: não tente me convencer que você é incapaz de algo, porque eu criei você com capacidade para ser vitorioso e para ser aquele que vai e não retrocede em nome de Jesus. Então, nessa resposta podemos ver que o homem valente ali estava de fato um homem amedrontado. Bill Johnson fala algo muito importante. Ele diz assim: você é salvo quando acredita em Jesus, isso sabemos. Mas quando você é transformado é quando você percebe que Ele acredita em você. Ou seja, o Senhor estava falando para Gideão: eu acredito em você. Eu não vou ficar discutindo sobre aquilo que você está levando diante de mim. Não venha me dizer que a sua família é a família menor. Não venha me dizer que você é o menor da sua família. Não venha me dizer que a sua família é a mais pobre. Eu estou dizendo que a justiça significa você sair da mesma linha da partida, que se chama ventre. Você saiu da mesma linha de partida. Do irmão do seu lado, do seu vizinho, todos nós saímos de um ventre. Então nós podemos fazer diferente. Gideão veio com esse mimimi dele, perdendo tempo, tentando mostrar ao Senhor que ele já sabia. Então ele falou da pobreza, da frustração dele, não acreditar nele mesmo por ter saído daquela família. Ele entrou diretamente numa discussão com o anjo sobre a presença de Deus. Ele estava ali questionando de fato se o Senhor tinha falado com ele. Ele estava ali questionando se aquilo ia dar certo, se aquilo seria daquele jeito. Ele não entendeu que Deus, estando com o povo, deixaria Israel sofrer. Ele achava que aquele sofrimento não tinha um propósito. Muitas das vezes você está perdendo seu tempo questionando ao Senhor, dizendo: olha, eu estou passando por isso, será que isso existe um propósito? Gente, todo processo existe propósito. Todo processo existe propósito. E quando nós acreditamos que nós estamos vivendo um propósito, nós não vamos sofrer pelo processo. Nós vamos passar pelo processo com valentia. Porque se você tem uma palavra, você deve ir até o final com essa palavra. Você tem que acreditar que o Senhor está fazendo por você e para você, em nome de Jesus. Então ele duvida da presença de Deus. Devia ir na sua própria força, disse o Senhor. Hoje o Senhor está falando para você: é nessa força, é nessa ira que você está. Eu não estou dizendo você ser irado e dizer: olha, eu vou sem Deus, até porque a palavra diz que na ira do homem não procede a justiça de Deus. Não é sobre isso, mas é você largar a mão da sua justiça própria, deixar sim o Senhor agir, mas continuar caminhando na palavra que Ele te deu em nome de Jesus. Gideão se sentiu incapaz, que procurou uma saída na missão dada por Deus. Nós temos que ser assim, procurar uma saída sobre aquilo que o Senhor já colocou em nossas mãos. Sabe, para todas as coisas existe um plano B. Focamos em uma situação só, e se não deu certo, logo tiramos a mão, retrocedemos. Mas o Senhor diz: olha, ainda tem tempo para você. Olha, você não está atrasado, você chegará na hora certa. Já pensou se José entendesse que o tempo dele teria acabado porque ele foi para a prisão? Porque antes de estar na prisão, ele esteve do lado do rei. E foi armado ali uma situação para que ele fosse envergonhado. E ele teve a oportunidade de novo de estar com o rei.
E foi reconhecido algo que não tinha sido reconhecido antes, que era um dom dele. Então, processos vai extrair o melhor de nós. Processos vai permitir que aquilo que estava oculto, escondido dentro de você, vai vir para fora. E não só o homem vai reconhecer, mas o Senhor vai ser glorificado através do testemunho da sua vida, em nome de Jesus. Então, ele explicou que era uma pessoa pequena e de uma família insignificante, de uma tribo pouco importante. Nós estamos assim dando insatisfações para o Senhor, aonde nós deveremos dar gratidões e reconhecer quem Ele é em nossas vidas. Gideão não veio ao Senhor como um homem valente, ele veio ao Senhor como um homem fracassado. Quem tornou ele valente foi o Senhor. Essa noite o Senhor está falando para mim e para você. Você quer se tornar um homem valente? Você quer se tornar aquele que verdadeiramente vai fazer histórias nessa terra? Então comece a praticar a palavra que Ele direcionou para você. Deus fez dele um líder corajoso, mas precisamos ser confrontados. A palavra diz em Provérbios 13:24, quem se nega a disciplinar e repreender seu filho não o ama. Quem o ama de fato não hesita em corrigi-lo. Achamos que o amor está em aceitar todas as coisas. E o amor, ele lança fora todo medo. O amor que o Senhor tem por você, que tem por mim, que nós devemos repetir na terra o que Ele nos ensinou, lança fora todo medo. E nós precisamos entender verdadeiramente que, assim como pais e mães que corrigimos os nossos filhos para que eles sejam melhores, o Senhor permite que o processo aconteça nas nossas vidas para que nós sejamos melhores. Para que nós sejamos pessoas fortalecidas nele, pessoas que não venham desistir daquilo que Ele colocou como responsabilidade em nossas mãos. Nós precisamos tomar como responsabilidade, praticar essas responsabilidades diárias. A força verdadeira do servo do Senhor não vem de si mesmo, e sim de Deus. Ninguém é forte o bastante para resolver seus próprios problemas. Precisamos de Deus, o Espírito Santo. Precisamos daquele que nos conduz diariamente. Precisamos depender de Deus, porque Efésios 2, Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Devemos reconhecer que a nossa fortaleza vem de um Deus que nos desenhou, vem de um Deus que nos formou, vem de um Deus que fez com que eu e você sonhasse e acreditasse que seríamos capazes, porque Ele nos reafirma diariamente em nome de Jesus. Pergunte hoje para o seu filho, você que é pai e mãe, pergunte para ele o que ele é. E através da resposta dele, você vai saber se você está o reafirmando ou não. Eu pergunto para os meus filhos, o que você é? Ele fala, um menino amado de Deus, eu sou muito bonito, uma estiloso, e vou casar com uma mulher muito bonita. Eu falei, amém, glória a Deus. Porque todos os dias nós falamos isso para eles. E o Senhor todos os dias está falando para você. Você é capaz de avançar. Você é capaz verdadeiramente de vencer. Mas você tem recebido isso? Ou você tem colocado mais se. Ei, se o Senhor te colocou em uma cadeira de autoridade, você vai prevalecer. Daí é só subida, não tem retrocesso. Em nome de Jesus. E a terceira demonstração para Gideão, Deus afirmou a sua presença através de promessas cumpridas, principalmente no livramento do povo pela mão de Gideão. Sabe, tem situações que vão sim tentar nos intimidar, cartas, posicionamentos de pessoas que vão nos responder mal, que talvez não seja um dia bom para aquela pessoa. É culpa daquela pessoa? Não, às vezes ela também não está passando por um dia difícil, e aí é o suficiente para você parar. É o suficiente para você deixar de acreditar. É o suficiente para você achar que o problema é com você. Ei, não é nada com você. Continue, já viu pessoas que você não pode falar nada. Se você não fala um bom dia, porque você está com a mente... não, fulano tá chateado comigo. Eu fiz alguma coisa. A pessoa está sempre se justificando. Gideão apareceu para o Senhor dessa forma. Questionou o anjo dessa forma, dizendo, será? Mas eu sou da família mais pobre. Ei, o Senhor não disse para você que você só venceria na vida se você viesse de uma família bem-sucedida. Ele diz, você pode ser essa família bem-sucedida. Eu vou fazer através de você, mas você precisa acreditar e praticar. Eu já te orientei. Quantos testemunhos a gente não vê de pessoas que venceram?
Pessoas que tiveram dificuldades, inclusive são as que mais vêm, são aquelas que têm dificuldade. Não é? São aquelas pessoas que dizem, olha, eu quero te contar a minha vida. As pessoas se orgulham, eu conquistei isso, deixa eu aqui te mostrar o que aconteceu para eu conquistar. Nós devemos ser, quando estamos em processos, em situações difíceis, em dias não muito favoráveis àquilo que nós estamos pensando, nós devemos sim abrir a palavra do Senhor e começar a olhar para esses heróis da fé, começar a entender sobre a história de Abraão, sobre a história de Noé, começar a entender que pessoas que não tinham sinais, só tinham uma palavra e andavam pela palavra, só tinha entregue pelo Senhor uma única orientação e não deixava de praticar aquela única orientação. Nessa fase de vida precisamos de muitas orientações, não fazemos nem a primeira, vem um espírito de ansiedade e já toma conta de tudo. Ei, larga a mão disso. O Senhor está falando essa noite para você, larga a mão disso. Você dá conta dessas coisas, levanta e anda. Sabe, você está sentindo aí um tapa na orelha do Espírito Santo? Levanta e anda. Nas mulheres não, nas mulheres ele fala, levanta e anda. Nos homens eu acho que ele dá tapa no pé do ouvido. Então nós precisamos entender que o Senhor é conosco. Se temos uma palavra, vamos andar por essa palavra. Não vamos chegar na presença de Deus cheio de mimimi. Eu tenho que fazer isso. Ai, Senhor, olha, a minha família está parecendo um Acabe para Jezabel. O que foi, Acabe? Ai, sabe o que é? É porque, olha, o fulano de tal está ali com a minha vinha. E aí a mulher vai lá resolver. Ô, meu filho, dá a vinha aqui para o meu marido. Faz isso aqui pelo amor de Deus. E Acabe foi uma decepção. Foi um governo terrível, foi uma vergonha em pessoa, em marido, naquela situação toda. O que eu quero dizer para você é que nós não devemos colocar diante do Senhor todas as dificuldades que nós estamos passando. Não, nós devemos dizer para o Senhor, Senhor, me fortaleça e eu receba a tua palavra. Eu vou praticar a palavra que o Senhor me deu. Eu não vou retroceder, eu vou levantar e eu vou andar, porque eu serei curado. Esse sentimento que está diante do Senhor não me pertence. Eu estou abrindo mão dele em nome de Jesus. Manda pessoas, Senhor, conectadas com os teus princípios, porque eu vou aceitar o confronto, Pai, eu vou aceitar as pontuações, porque eu quero ser grande na terra. Se o Senhor está falando que é comigo, é o suficiente. E o Senhor essa noite está falando, eu sou com você. Ele não respondeu Gideão, ele falou, vai na tua força. Sabe essa ira aí, essa bronca que você está dentro de si? Vai nessa bronca, vai nessa força, que o Senhor é contigo. Então a demonstração de Deus foi convincente. Então Gideão foi convertido, não foi não? Gideão foi convertido. A maior bênção imaginável é a presença do Senhor em nossas vidas. É disso que precisamos para vencer qualquer tempo, qualquer estação, qualquer momento. Quando Jesus veio ao mundo para habitar ou fazer seu tabernáculo entre os homens, foi-lhe dado o nome Emanuel. O que ele está dizendo? Deus conosco. Eu sou com você, Emanuel. Quando você vê uma situação difícil, você vai dizer, Deus é comigo. Quando você vê cartas de intimidação, palavras ao contrário, você vai dizer, Deus é comigo. Foi-lhe dado esse nome para que nós reconhecermos que Deus é conosco. No final da sua missão terrestre, ele foi preparar um lugar para nós na presença de Deus. Ele prometeu fazer morada no homem que o ama. Nós precisamos demonstrar diariamente o nosso amor pelo Pai. O Senhor hoje quer morar em outros ambientes dentro de você. Você vai ver mais para frente sobre a história de Gideão, que ele derrubou um altar na casa do pai dele, de adoração a outros ídolos. E o Senhor tinha pedido para que ele fizesse aquele altar em adoração ao Senhor. Ele chamou 10 amigos. E ele falou, olha, vamos fazer essa limpeza aqui. E os 10 amigos foram com ele. Hoje o Senhor está convidando a você a tirar outros deuses do seu coração e da sua mente. Pastora, mas eu não tenho outros deuses. Talvez o seu Deus seja a sua ansiedade. Ai, eu estou ansioso hoje. Se eu estou ansioso hoje, eu não vou fazer nada. Não, o Senhor está falando um pouquinho de cada vez. Faz mais um pouquinho que eu sou contigo. Reconhece que você tem uma palavra e que eu já te reafirmei como filho. Você é meu filho amado em quem eu me comprazo. Eu reconheço
reconheço quem você é e isso basta. A graça do Senhor te 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 basta. Em nome de Jesus. Então a nossa missão começa na nossa casa, no templo do Espírito Santo. A missão começa dentro de você. Você é alguém forte e corajoso e isso te basta. Fique de pé no seu lugar. São vocês que vão fazer com que aquilo que estejam voltados para outros deuses venham se restabelecer no nome do Senhor. São vocês que vão fazer a diferença, são os pés de vocês que são ungidos, assim como o Senhor falou na sarça ardente para Moisés. Tire as suas sandálias, porque esse lugar que você está pisando é santo. Você vai entender que você tem uma orientação para esse tempo, para essa cidade, para famílias aqui. Ei, você é aquele que vai alimentar famílias nesse lugar. Você é aquele que vai fazer diferença nesse lugar. Você é aquele que vai pagar várias bolsas de estudo para as pessoas que têm princípios do Senhor, e a glória do Senhor vai ser manifesta em lugares, em ambientes. As pessoas vão reconhecer o seu nome e vão dizer assim: olha, o Sérgio me ajudou. Eu tenho pessoas aqui que eu estou olhando e de fato o Sérgio nos ajudou na construção. Tem pessoas aqui que eu olho, Emanuel, tem pessoas que eu olho aqui, Reinaldo, e eu sei que existe uma promessa para este lugar. Você não está só, o Senhor já te encorajou e disse: ei, você é capaz de vencer. Eu coloquei você nessa cadeira para você resolver. Não pense que você não tem uma palavra. Você tem uma palavra. Não ouça várias vozes. Ouça uma voz só. Qual é a palavra que o Senhor está te dando? Está respaldada na palavra de Deus? Existem princípios. Essa pessoa é cheia dos princípios de Deus? Ou é só uma pessoa que fala da palavra de Deus, mas se comporta completamente diferente? Não, isso acabou. O Senhor está te enviando como sacerdote no lugar que você está. Você é o pastor do lugar que você está. Você é a pastora do lugar que você está. Com você existe uma promessa. A promessa foi dada a você. Eu vejo vocês alimentando pessoas. Eu vejo vocês chegando em casa e dizendo: olha, quanto que você precisa para encher esses celeiros? Quantos seus filhos precisam para se alimentar? Eu vim aqui trazer o recurso em nome de Jesus. O Senhor está falando para você: eu estou te colocando nessa empresa, você está nessa empresa para você fazer a diferença, isso basta. Não me venha com lamentações dizendo que você é o mais pobre. Ei, isso foi no passado, porque você é cheio da prosperidade de Deus. Você tem visão e isso basta. Você tem visão e a graça do Senhor te alcança por isso. Você tem visão, Ele te chamou como filho e Ele se alegra em você. Ele se alegra em você. Você é o filho qual Ele se compraz. Isso é o suficiente. As melhores metas são suas, porque você é capaz. Aquela empresa está crescendo porque você está ali dentro. Ei, o ambiente que você anda é transformado porque você está ali. O Senhor não esqueceu de você.